Estamos de volta com o programa Vida e Saúde aqui pela Rede Século XXI, batendo esse papo muito interessante, muito importante com o Dr. Márcio, falando sobre essa prevenção das quedas na terceira idade. A gente fica muito feliz em poder abordar esse tema, sabendo que quantas pessoas hoje nesse país todo estão nesta fase da idade, de fato podem aprender muito, podem se prevenir, e é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Uma coisa muito importante que a gente sempre sabe, começamos a falar aqui, é sobre a questão da alimentação. A gente sabe que na terceira idade a capacidade de absorção do cálcio, por exemplo, é um pouco mais diminuída, e a gente precisa sempre, a gente vê sempre os idosos, né, a terceira idade, consumindo cálcio, né? Então a gente sempre quer entender por que às vezes em relação à questão da fratura, o fato de não absorver esse cálcio, isso causa, de fato, mais fraturas no idoso? Sim, essa capacidade que o idoso tem diminuída da absorção de cálcio, assim como de outros nutrientes, por isso é importante ele ser acompanhado por um profissional médico para que seja feita uma análise de reposição desses sais minerais que o idoso deixa de absorver, e reflete tão profundamente na questão da formação óssea, da formação e da consolidação, que essa consolidação seria o caso da fratura, ele se regenerar. Okay. Entendeu? Então, como eu tenho, na fase mais idosa, eu tenho essa dificuldade na absorção de cálcio, quando eu tenho uma fratura, ou mesmo na formação dos nossos ossos, porque quando nós ingerimos o cálcio, ele vai para o nosso organismo e nós, com o fato de caminhar, movimentação, que criam impactos, esse impacto faz com que esse cálcio venha a se fixar nos ossos. Isso é a conformação óssea. Então, quando eu tenho uma menor absorção de cálcio, eu vou ter uma menor fixação desse cálcio na estrutura óssea. Então, onde começa a aparecer os possíveis problemas de osteoporose, osteopenia. Então, é importante estar acompanhando o idoso nessa alimentação e com um profissional médico avaliando a cada tempo esse idoso. Sabe, doutor, que eu tomo cálcio, eu tenho apenas 51 anos de idade, né? Tomo cálcio porque eu já tenho osteoporose, por causa de um problema de uma doença autoimune que eu tenho. Então eu tomo todos os dias, e isso isso é religiosamente falando, todos os dias eu tenho que tomar, né? O cálcio, tem lá os comprimidos que eu tomo, por causa disso, porque a reumato que me acompanha, porque eu tratei durante muito tempo com, eu esqueci o nome do remédio agora, que ele vai causando na gente uma certa fragilidade óssea. Então hoje eu tomo cálcio para isso, até justamente pensando na minha terceira idade e também na... É importante isso que o senhor apontou. O idoso também, ele tem uma situação que a gente chama de situação de polifarmácia. O idoso, ele faz geralmente o uso de vários tipos de medicação. E cada uma dessas medicações, elas tratam efetivamente um mal que esse idoso está cometido. Porém, essa substância, ela tem também efeitos adversos, colaterais. Algumas dessas medicações é o que o senhor apontou. Cortisona, me lembrei. Que você perde a capacidade de fixar cálcio. Então, ele causa uma osteopenia e pode evoluir para uma osteoporose, no casos mais graves. E uma outra coisa importante, que isso é uma questão da nossa sociedade hoje. Antigamente, os idosos, pelas atividades laborais que eles faziam, eles eram muito mais expostos ao sol. Ok. Hoje não. Nós somos privados da exposição ao sol. E o sol é uma das necessidades que o nosso corpo tem para que ele processe a nossa vitamina D e transforme essa função em capacitante de absorção de cálcio para a formação óssea. Então, como colocar para o senhor, esse mau hábito que nós temos hoje de não sermos expostos ao sol,
está causando também, aumentando o índice desse tipo de patologias. Por isso que quando no idoso o fato de tomar vários medicamentos, nós temos que ficar um pouco mais atentos a isso, né? Justamente porque, por mais que melhore uma atividade, aliás, uma situação, ele pode piorar outra, por isso tem que ter um pouco mais de cuidado. E é normal o idoso, ele ter vários processos inflamatórios, desenvolver vários processos inflamatórios. Mas justamente por causa da idade ou por causa do medicamento que toma? Pelas duas situações. E nós temos também algumas patologias, que uma é muito importante frisar no idoso, que é o diabetes. O diabetes, ele, na questão do idoso, ele causa várias alterações nos pés, na pele. Então, acaba complicando ainda mais essa situação de propensão a quedas. Tem até uma das seguintes formações que nós temos é o pé diabético. Já é uma classificação porque a pessoa que tem diabetes, ela desenvolve essas ocorrências, essas anomalias no pé. Começa a entortar os artelhos, começa a ter a pele ressecada, começa a ter curvaturas muito acentuada nos artelhos, começa a ter rachadura no calcanhar e por conta dessas rachaduras, elas pode ter infecções. Então, tudo vai complicando no idoso. Por isso é tão importante observar. Não só a diabetes, quer dizer, tem alguma outra doença mais comum que acontece na terceira idade, como para o idoso? O senhor menciona diabetes. Tem alguma outra que é mais comum ou não? Diabetes, depende de cada pessoa mesmo. Sim, mas o que nós acompanhamos bastante é diabetes, hipertensão, que desencadeia no idoso. A hipertensão, se a gente pegar numa pessoa mais jovem, ela tem alguns reflexos. No idoso, ela tem outros reflexos adicionais pela condição que ele apresenta. Entendi. Então, é importante, temos alterações cardiovasculares no idoso, própria da questão da idade, né, diminuição de volume sanguíneo, são várias. Eu até depois eu queria ver essa questão, por exemplo, a gente percebe, parece-me que o idoso, a questão de não ter a mesma capacidade, por exemplo, você anda reto e às vezes o idoso ele tem um pouco mais de dificuldade. Eu gostaria, se a gente tiver tempo, de acordo com o andar da nossa carruagem aqui, eu gostaria que nós falássemos um pouco disso, porque nós temos o repórter Carlos, ele fez aquele primeiro vídeo para nós, e agora vamos acompanhar num outro vídeo, na primeira parte do outro vídeo que ele fez com a produção para a gente. Vamos lá. Padre Air, doutor Márcio, estamos aqui na casa da dona Neise, onde vamos dar sequência, vamos dar continuidade ao nosso assunto de hoje, né, que é prevenção para acessibilidade e para quedas das pessoas na terceira idade. Lá no Info vocês viram que a gente foi a uma praça, vimos que o cenário lá estava um pouco caótico, né? E agora viemos também na casa da dona Neise para saber como está o andamento dessas coisas aqui na casa dela. Já vou pedir logo de cara para o nosso repórter cinematográfico Guto Stancati mostrar o chão aqui. Doutor Márcio, esse chão é muito liso? Não? Como é que tá? Ele tá ok para uma acessibilidade de idosos? Tá tudo tranquilo em relação ao piso? Bom, você já responde pra gente, porque eu também quero atentar para outro fator aqui, ó. Vocês podem ver que aqui tem um degrau, gente. Aqui logo na entrada da casa tem um degrauzinho. Porém, tem um ponto positivo também, viu? Ó, tem um antiderrapante que a gente pode observar aqui. Tá certo, doutor? Esse antiderrapante resolve o problema do degrau? Não resolve? Esse degrau não deveria estar aqui? Como que funciona isso? Responde pra gente que daqui a pouco a gente volta lá no primeiro cômodo, que é a sala, já com toda a família, tá certo? Isso aí, então. E como é que está a questão do piso, ali na entrada da casa dela, e antiderrapante, o degrau? É interessante que você, observando na casa, logo de entrada você já tem problemas, né? E essa questão esse tipo de problema é até que uma questão cultural do idoso. Eles gostam esse modelo mais antigo de arquitetura. Então, o piso ali em questão, ele é um piso que não é adequado, porque principalmente por ser um piso externo, está suscetível a ter acúmulo de água por conta da chuva, é um piso muito liso. E para o idoso,
qualquer deslize pode causar um desequilíbrio e ele vira a cair. Então, e aquela questão do degrau ali, com aquele antiderrapante? O degrau, se possível, deveria ser trocado por uma... acertar, fazer uma forma de rampa. Tá. A questão da antiderrapante é interessante, porém, o degrau em si é complicado, principalmente porque trata de um ambiente mais claro, que é o ambiente externo ali da garagem, para um ambiente escuro, que é a sala. Como eu falei, que essa mudança de ambiente e tipos de iluminação, o idoso ele tem uma diminuição na capacidade de adaptação do olho. Então, a pessoa mais jovem, quando ela sai de um ambiente mais claro para o escuro e do escuro para mais claro, ela tem essa adaptação rápida. Então, ela não sofre nenhum tipo de alteração. Uhum. Já o idoso não. Como ele tem uma redução dessa capacidade adaptativa, ele pode ter o desequilíbrio. E é onde fica suscetível à queda. Pode ter uma queda, não é? Olha, eu visito muito alguns paroquianos, né, principalmente os doentes, idosos, e a maioria das coisas que a gente vê nas casas é exatamente assim, olhando, observando a partir daquilo que você está dizendo, de fato, muitas coisas precisam ser mudadas, não é? O piso, a maioria das casas são pisos lisos, não é? E às vezes escuros, talvez até para facilidade de não ter que limpar tanto e tal, pelo idoso, mas é muito comum a gente ver isso, não é? Uma coisa que foi interessante ali, que a gente pode até apontar, é que não havia a presença de um tapete na entrada da porta. Então isso é? Positivo. Isso é positivo? Positivo, porque normalmente eles costumam colocar tapetes na entrada. E era mais um, porque como o idoso, se ele pisa nesse tapete, às vezes ele vai querer evitar com medo de tropeçar. O que ele faz? Ele aumenta... Dá um passo mais largo. A passada. Aí torna mais suscetível a ter um desequilíbrio. Tem o lado positivo, mas tem o lado negativo. Então, isso a gente tem que observar e... de idoso para idoso, o ideal é que você tente observar o idoso que vive nessa residência, dá para você fazer adaptações para todos os demais. A questão como eu falei, a posição do tapete. Porém, tem que se observar o grau de limitação desse idoso. Por isso, vimos aqui a questão do chão, do degrau, do tapete. Mesmo aquele tapete felpudo e tal, aquele também tem que ver de acordo com a pessoa. A questão do tapete, desse tapete, principalmente de área externa, se ele for aquele tapete que ele adere ao piso, que ele não escorregue, não tenha, seja suscetível a fazer dobraduras, dá para se aceitar. Beleza. Carlão, então vamos lá identificar qual ponto da casa, qual outro ponto da casa que você apresenta para a gente. Vamos lá. Bom, padre, doutor, agora estamos aqui do lado de dentro da casa da dona Neise, onde vamos dar sequência e mostrar aqui os acessos e também a prevenção a quedas na terceira idade. Mas, a princípio, eu vou primeiro apresentar para vocês a dona Neise. Tudo bem, dona Neise? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem com a senhora? Tudo tranquilinho? Tá tudo tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Quando a senhora entra aqui na sala... Você tem crianças em casa, os netos, bisnetos aí, eles deixam um brinquedo no chão? Como é que funciona isso? Não deixa. Não deixa. Então a senhora já combinou com eles que o brinquedo é guardado dentro da caixa. Ela que combinou. Ela que combinou. Não, tudo bem, não foi a dona Neise, viu, padre? Foi eu, a mãe. Mas não tem problema aqui quem combinou. O importante é que o brinquedo não está no chão. Não. Não tem problema com isso. Não. Certo. Dona Neise, deixa eu te perguntar outra coisa. Já aconteceu algum imprevisto com a senhora aqui dentro de casa? A senhora já escorregou, já caiu, já se chocou com alguma coisa fora do lugar? Eu não lembro disso. Não, né? Não. Nunca aconteceu. Por enquanto, nunca aconteceu. Dentro de casa, não. Graças a Deus. E não aconteceu porque elas dizem que tomam cuidado aqui. Mas a gente vai observar isso, viu, doutor Márcio? A gente vai observar. Primeiro, eu gostaria de perguntar para você, doutor, se a iluminação, como vocês sabem, a gente trabalha numa televisão, aqui estamos com uma iluminação artificial. Mas a iluminação, ela é importante também para o idoso? É importante ter uma boa iluminação para aquele... para aquela pessoa que tem dificuldade, talvez, com a visão, enfim. É de fato importante isso? Outro ponto que eu queria observar, assim como a gente já falou lá na garagem, dê uma olhadinha no piso aqui também. O piso a gente observa que é liso também, talvez se tiver com produto de limpeza a pessoa pode escorregar.
Enfim. Outro tema também que é importante a gente falar são os tapetes. Aqui vocês puderam ver que não tem tapete, por cuidado deles, eles tiraram o tapete. Por que a senhora achou necessário tirar os tapetes da sala? Porque o meu marido tropeçava. Tropeçava nos tapetes. Isso. Chegou a cair? Chegou a cair também. Eita, nós. E a senhora nunca tropeçou, nunca escorregou nos tapetes? Não. Porém, decidiu tirar para não ter esse problema. Isso. Certo. Doutor, então a gente vai passear pela sala aqui, para o senhor dar uma olhadinha, ó. Primeiro, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, mais uma vez, o brilhante trabalho do Guto Stancati, mostrar pra gente aqui. Dá um panorama aí pra gente, Guto, para o doutor comentar aqui se tem alguma coisa que pode influenciar. Por exemplo, o sofá é muito baixo? Não sei. Objetos e fios pelo chão? Tem alguma? A gente não está observando muitos ali. Tem um fiozinho por ali, mas acho que ali não compromete muita coisa, não. Os móveis estão bem colocados. Existe algum risco para acessibilidade de pessoas na terceira idade? Não só na terceira idade, né, gente? A gente está focando aqui nos idosos, mas também para qualquer pessoa. O acesso é importante para qualquer pessoa, inclusive para crianças pequenas, como vocês puderam ver aqui os nossos personagens mirins aqui na casa da Dona Neise. Doutor, então faça seus comentários aqui da sala, que daqui a pouco a gente vai para a Copa mostrar um pouquinho mais da casa da Dona Neise, tá certo? Legal isso, né? A gente observar esses pontos da casa, eu acho que isso é fundamental para o pessoal que está em casa, por exemplo, entender toda essa dinâmica, né? Vários pontos ele apresentou ali, a questão dos brinquedos, se tem netos, não é? A questão da iluminação e dos móveis. Tem uma coisa em específico que você gostaria de comentar? Então é interessante ali a questão já agora no ambiente interno. O piso é um piso liso. Não é que seja, não possa ter, mas recomendo que seja um piso que tem, se for dessa forma liso, que não seja passado produto nenhum. Ah, ok. Ceras, esses produtos químicos que tornem esse piso ainda mais liso do que são. Uma questão interessante do piso também é, se ela tem um piso mais liso, o calçado dela tem que ser é um outro ponto que tem que muito importante, por conta, se ela faz uso de calçados mais lisos com o piso liso, vai escorregar. Então, são pontos a se observar. A questão dos móveis, altura do sofá, cadeira. Vamos para o sofá. O sofá, ele não pode ser muito baixo, por conta que o idoso, a hora que ele sentar, ele forme um ângulo de máximo 90 graus. Por quê? Porque se ele sentar muito abaixo, na hora de levantar, ele vai ter que projetar muito o corpo para frente, para fazer força para conseguir se erguer. E é onde, e como ela não vai ter um apoio firme, ela pode vir a desequilibrar e cair para frente. Ou para os lados também. Ou para os lados. Um outro ponto dos móveis é que se, no caso de poltronas, como a gente observou ali, tinha cadeiras de plástico. Essas cadeiras, você tem que observar se elas são bem firmes no chão. Porque tem alguns modelos que, conforme você pende para os lados, por ela ser leve, ela tende a tombar. E o idoso vai acabar caindo. Na hora que ele for apoiar, principalmente no braço da cadeira, para se levantar, às vezes ele pode pender mais para um lado do que para o outro, e essa cadeira vira tombar e esse idoso sofrer a queda. Então, são várias maneiras que a gente tem que observar um pouco melhor, não é? Com muito carinho. Essa questão da cadeira, às vezes a gente olha, acha que é tão seguro, né? Mas principalmente a questão da fabricação, né? Sim. Seja um produto de fato muito bom. Olha só, estou esperando a sua participação, a sua pergunta, qual é a dúvida que você tem em relação a essa questão da prevenção de quedas na terceira idade. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só, até lá.